que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Graças a Deus, você sabe que homens de Deus deixaram registrados na Bíblia, e às vezes mulheres de Deus também tiveram comunhão forte com Deus, e teve um homem de Deus que ele chegou a uma conclusão. Primeiro, ele estava num conflito muito grande, que ele não conseguia entender algumas coisas. O que incomodava muito esse homem era o fato da vida do ímpio ir para frente e a vida da pessoa que era de Deus ficava parada. Aí ele foi, até que um dia ele disse: eu entrei no santuário e entendi o fim do ímpio. Quer dizer, então quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu como seria o fim do ímpio. Irmãos, não queira, nem inveje, nem por um segundo a vida do ímpio, porque o final do ímpio vai ser tão triste, pessoal. Quando Deus olhar para uma pessoa e dizer: eu não lhe conheço, vai ser terrível. Então não inveje o ímpio por nada, nada que ele tem, nada que ele faça, nunca inveje o ímpio. Aí esse mesmo homem de Deus, ele chegou a uma conclusão: bom mesmo é me aproximar de Deus. Isso que é bom, pessoal. A pessoa que se aproxima de Deus, ela tem uma vida totalmente diferente. Às vezes a pessoa está chateada, está magoada, o que está faltando para ela é se aproximar de Deus. Pastor, o que falta para ela é a família se converter, o que falta para ela é um dinheiro que ela tem, é uma saúde que ela precisa, pastor, ela está fazendo exame. Não, está faltando é se aproximar de Deus. O que está faltando é a mulher dele mudar, o marido dela que não muda. Não, irmãos, o que está faltando é se aproximar de Deus. É isso que nós precisamos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ver, pessoal, que a gente estava vendo tudo distorcido, tudo errado. Quer dizer, que o diabo estava pintando um quadro para nós, e nós estamos entrando na dele, falando que ele estava pintando naquele quadro. A hora que você entra na presença de Deus, que você se aproxima de Deus, você diz: não, esse quadro que o diabo está pintando não é a verdade. A verdade é o que Deus está falando, é o que Deus está dizendo. Aí começa a mudar tudo, a nossa vida começa a mudar. Eu vou pedir para você que está com a Bíblia aqui, quem está me assistindo no Periscope, quem está me assistindo no canal das igrejas, no IGD ou no YouTube, em algum lugar a pessoa possa estar me assistindo, para abrir a Bíblia aí em Isaías 45. Isaías capítulo 45, eu vou pedir para todo mundo abrir, que é o nosso princípio, aonde nós vamos iniciar essa nossa mensagem. Você pode ver, a pessoa que vem à igreja, ela não se aproxima de Deus, ela é uma pessoa triste. Vamos lá, Isaías 45, versículo 2. Olha uma declaração de Deus, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, que eu sou o Senhor, né? Ele diz aqui, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quer dizer, o que ele diz, pessoal? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Então, irmãos, o papel de Deus é endireitar. Quando você vê alguma coisa torta, alguma coisa errada, alguma coisa mal feita, alguma coisa que não está bom, não coloque Deus nessa história, pessoal. Porque o negócio de Deus é endireitar. Ele endireita o caminho torto. Aí, muita mentira,
muita falcatrua, muitas coisas erradas, ali ainda não há uma revelação de Deus. Aonde há revelação de Deus, a palavra diz aqui: endireitarei os caminhos tortos. Então, a pessoa pode estar andando toda errada, ela pode estar no erro, mas de repente Deus entra na vida dela. Aí daqui a pouco, aquele caminho errado começa a se endireitar. É aquela pessoa que mentia, mas ela diz: não, então agora eu não vou mentir mais. É aquela pessoa que tinha uma prática errada, ela diz: agora eu não vou ter mais, porque quando Deus ele entra numa vida, ele entra para endireitar o caminho torto. Então, nós não entramos na igreja para simplesmente fazermos parte de uma congregação. Não, não. Nós entramos na igreja para ouvirmos a palavra de Deus e nos endireitarmos. É o marido se endireitando, é a esposa se endireitando, é o filho se endireitando, a filha, quer dizer, a pessoa perante a sociedade se endireitando, aquelas coisas que ela não aceita, ela diz: não, espera aí, aqui está escrito isso, então não, então isso aqui para mim eu não quero, porque Deus entrou na minha vida e Ele está endireitando o caminho torto. Eu quero esse Deus da minha vida, eu quero. Por isso que muitas pessoas, elas ouvem a palavra, e não é que elas não querem Deus, não querem Jesus, elas até têm vontade, elas têm vontade de ter Deus, elas têm vontade de ter Jesus, elas têm vontade de ser dirigidas pelo Espírito Santo, mas só que elas sabem que Deus veio para endireitar, então aí já pega. Ela diz: mas puxa vida, se eu for ficar na igreja, o negócio já vai ser diferente, quer dizer, a minha atividade já é estranha, a minha maneira de ser com a minha esposa, com o meu marido, a minha maneira de ser com os meus pais, com os meus amigos, aí já complica um pouco aí, quer dizer, porque ela está sentindo aquele baque de endireitar. Quer dizer, então ela dá uma disfarçada, ela diz: não, mas eu estou meio assim, para mim é complicado, porque a minha família tem a religião deles, os meus amigos não querem, mas não é, ela não quer endireitar. Quer dizer, porque o papel de Deus é endireitar o caminho torto. Quer dizer, a própria palavra de Deus diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Quer dizer, ele está dizendo que tem coisa para a gente. Quer dizer, ele fala: eu vou à frente, eu endireito e tenho isso aqui para você. Quer dizer, então, quando o entendimento ele vem, quer dizer, não é o problema da pessoa estar toda errada, não é o problema. Porque quando a gente vem para Deus é assim, o problema é permanecer, ouvindo a palavra, e não reconhecer que precisa mudar. Esse é o problema de muitas pessoas. Quer dizer, porque quando a gente vem para Jesus, Ele disse: vinde do jeito que estais, não tem que mudar. Tem um amigo meu que diz que ele quer primeiro parar de beber, depois parar de fumar, depois parar disso, parar daquilo, depois ele vem. Está errado. Ele tem que vir do jeito que ele está. Quer dizer, quem nos muda é o Senhor, é Ele que nos muda. A gente não tem que tentar mudar para poder vir para a igreja. Se um dia eu mudar nessa área, eu vou para a igreja. Então, não, a pessoa tem que vir do jeito que ela está. Aí ela vai reconhecer que ela tem um Deus que endireita o caminho torto. Quer dizer, e daí o que acontece? Irmãos, acontece uma mudança. Você vai ver, eu sempre falo sobre isso no meu ministério, que Jesus poderia fazer qualquer tipo de milagre, sendo o primeiro milagre. Ele poderia ter feito ali um milagre de um impacto muito maior do que aquele que ele fez. Quer dizer, por exemplo, curar os 10 leprosos foi um impacto muito grande. Um coxo de nascença, um impacto muito grande.
Mas lá em João capítulo 2, você vai perceber que o primeiro milagre de Jesus não foi esse nem aquele, foi um outro milagre. João 2, aí está dizendo, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas ou medidas, né? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e se manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi o da transformação. Não gerou tanto impacto, não gerou tanto ibope, né? Mas foi o primeiro milagre que ele fez. E eu tenho a certeza que não foi por acaso, porque a pior coisa que tem é um homem se dizendo de Deus sem ter sido transformado, uma mulher se dizendo de Deus sem ter sido transformada. Quer dizer, há pessoas que ainda não foram transformadas. Até o missionário estava pregando esses dias a respeito do faraó, que Deus foi trabalhando aos poucos para tirar o povo do Egito, porque aquela reação que o faraó teve após as pragas, o povo saiu do Egito. Então, quando ele viu que o povo estava saindo, ele teve uma reação, mas ele já estava bem amortizado. Imagine se ele tivesse tido essa reação lá antes da primeira praga, ele ia matar todo mundo. Quer dizer, então Deus foi fazendo o quê? Deus foi amortizando aquela ira dele, até ele falar, então deixa o povo ir. E mesmo assim, depois que o povo foi, aquilo que estava dentro dele aflorou. Irmãos, não é de fora que vem, é de dentro, é de dentro. Quer dizer, então, quando você vê, por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ir na igreja, porque o pastor fica orando, e o demônio entra na pessoa. Não, o demônio não entra na pessoa. Quando nós oramos, o demônio sai, ele não entra. Não, que tinha uma pessoa endemoniada lá, o demônio pulou para o outro. Não, ele não pula, estava na pessoa, ele estava dentro. Quer dizer, então, quando Jesus falou que no nome dele nós iríamos expelir os demônios, quer dizer, o que é expelir? É colocar para fora. Quer dizer, então, até o missionário estava pregando que o faraó tinha dentro dele uma besta fera. Quer dizer, então ele ficou escondendo aquela besta fera dentro dele. Quer dizer, ele não foi transformado e aquela besta fera estava lá dentro. Irmãos, tem gente que tem a besta fera da prostituição, não foi transformado ainda. Se essa besta fera aí, se ele não for transformado, a hora que a pessoa desvia, mas ela desvia de uma vez, pessoal, vai até morar com uma pessoa, vai fazer tudo que tem vontade, a pessoa fala, não, é porque estava dentro, não houve uma transformação. Você pode ver, a pessoa tem um problema, ela volta para a bebida, ela volta para a droga, isso estava dentro dela ainda. Isso ainda não havia acontecido uma transformação.
Às vezes fica anos, pessoal, a pessoa está anos na igreja, você fala, não acredito, até pregando o evangelho, mas meu Deus, o que aconteceu? E foi embora, mas como é que foi embora? Aquela obreira que orava tanto, aquele pastor tão duro, tão santo, e não é que foram embora, subiram os dois num Fuscão Preto, foi embora, né? Você lembra do Fuscão Preto? Quer dizer, pegou, aquilo tudo estava dentro, aquilo não tinha sido resolvido. Quer dizer, tem gente que é louco para esperar a falha de alguém para pôr para fora o que está lá dentro. Isso estava lá, mas foi por causa do pastor, foi por causa do irmão, foi por causa da igreja. Aí não foi, pessoal, não foi. Estava lá dentro. Não houve uma transformação. Se você pegar a água e o vinho, eles são totalmente diferentes. Totalmente. Assim você tem que ser antes de Jesus e depois de Jesus. Se não for, tem coisa aí que precisa mudar, que precisa ser transformada, porque você pega a água, você pega o vinho, a cor é diferente, a densidade é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. Quer dizer, se você bebe a água, você não fica bêbado, se você bebe o vinho, você fica bêbado. Então, se não estiver totalmente diferente, cuidado, quando alguém encontrar com a sua mãe e com o seu pai, e a sua mãe dizer, ele sempre foi assim. Isso é ruim. A hora que a sua mãe falar, ela sempre foi assim, desde pequenininha. Ela arrumava confusão com as irmãs e jogava. Teve um dia que ela quebrou o braço da boneca da irmã, pisou em cima. Ela sempre foi assim. Agora o que ela fez? Ela fez. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Quer dizer, é sinal que você veio para a igreja, é sinal que a pessoa veio para a igreja e não houve uma transformação. Ela era assim, ela virava a cara para o pai, mas ficava 6 meses sem olhar para a cara do pai. Desde pequena ela era assim, olha, agora aguenta, hein? Se ela virou a cara para você, vai demorar para ela voltar a conversar. Irmãos, isso é uma falta de transformação. E a pessoa vai levando. Ela vai fazendo, quer dizer, o faraó fez que não estava nem aí. Deixa então o povo ir, vai embora. Daqui a pouco, a hora que o povo estava indo, aquela besta fera veio para fora. Aí a besta fera veio, e olha, irmão, tem gente que o negócio é sério. A pessoa esquece que é casado, esquece que é casada, esquece que tem filho, que tem filha. Mas, irmão, o teu filho, não, eu não sei o quê. Não é, pessoal, é que a pessoa não entendeu ainda. Talvez ela não falou para Deus que ela necessitava disso. Isso é muito importante, irmãos, a nossa necessidade. Nós temos que expor a nossa necessidade. Por exemplo, uma pessoa, ela chega lá no médico, e o médico, ela pega lá uma fila, aí ela chega lá. Aí o médico fala, pois não, o que você veio fazer? Não, eu vim aqui só para poder dar oi, né? Mas você não tem problema nenhum? Não, eu não tenho. Eu não tenho problema nenhum. Mas então você não precisa do médico, né? Quem precisa do médico é o doente. O pessoal vai procurar o advogado. E aí, você tem alguma causa? Não, não tenho. E o que você veio fazer aqui? Não sei, né? Assim tem pessoas diante de Deus, pessoal. Elas não assumem que precisam de algo. Elas não assumem. Quer dizer, tem gente que para dar uma oferta é uma luta, só que ela não assume que tem um espírito da avareza, ela não assume que ela tem um espírito da miséria dentro dela, que esse espírito está tentando convencê-la. Eu me lembro que uma vez eu estava num local, aí alguns irmãos falaram assim, vamos comprar uns pãezinhos. Aí teve um que falou assim, eu dou 10 centavos, o outro falou, eu dou 50 centavos. Eu falei, meu Deus, eu estou no meio da miséria. Estou no meio da miséria. Só que se você falar com essas pessoas, elas não reconhecem que são avarentas. Elas não reconhecem. Elas ficam chateadas, ficam bravas. Se você falar para uma pessoa que toma uma cachaça todos os dias, ou uma cerveja, ou um vinho, que ela tem problema com o alcoolismo, ela não assume. Ela diz que não tem,
que ela bebe socialmente. Faz ela parar de beber para você ver. Tem que até amarrar as mãos e os pés. Porque ela não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Quer dizer, se a pessoa não assume, por exemplo, a pessoa está ficando com o que é de Deus, vai falar que ela é roubadora. Ela sai da igreja, xinga o pastor, xinga todo mundo. Roubador. Aonde já se viu? Roubador é ele. Roubador. A pessoa não assume. Quer dizer, enquanto a pessoa não assumir, é sinal que ela não precisa de transformação. Não, eu acho que para mim eu estou bem assim, eu acho que eu estou desse jeito. Não, Jesus transformou a água em vinho. Quer dizer, por quê? Para poder mudar tudo ali, para transformar tudo. Quer dizer, a transformação tem que ocorrer. Irmão, você é uma pessoa que você anda nervoso ultimamente. Eu nervoso? Quem está nervoso aqui? Eu nervosa? Que nervosa? Eu não sou uma pessoa nervosa, não. E se você falar de novo que eu sou nervoso, eu viro tudo isso aqui, hein? Só fala, não, tudo bem, então você não é nervoso, então você não vai chegar diante de Deus e apresentar essa causa para Ele, porque você acha que não é, né? Você viu aquele filho que levou a mãe no médico, só que ele levou no médico lá no Japão, e a mãe não falava japonês, o médico falava, o filho falava japonês. O filho falou assim, mãe, eu trouxe a senhora aqui, esse médico é bom. Aí o médico olhou para a mãe e falou assim, a senhora está meio acima do peso, hein? Ela falava, o que ele falou? O que ele falou? Ele está falando que a senhora está acima do peso, mãe. Ela falou, eu não. Ela está falando que não, doutor. Ele falou, não, mas está meio gordinha. Aí ela falou, não, fala para ele não. Fala para ele que eu quase não como. Ela falou. Aí ela falou para o médico, falou assim, doutor. Ele falou, doutor, ela está falando que ela quase não come. Aí o médico falou assim, fala para ela que todo gordinho é mentiroso. O que ele falou? O que ele falou? Ele está falando que todo gordinho é mentiroso, né? Irmão, isso aconteceu. Mas por quê? Porque a pessoa que bebe diz que não bebe, a que come diz que não come. A que não dá oferta, nem dízimo, não diz que é avarenta. A pessoa não quer assumir, pessoal. Ela não quer assumir, né? Quer dizer, é mais fácil ela colocar a culpa em outra coisa, né? Por exemplo, a pessoa, você vê lá, o cidadão está dando um testemunho. Ele não tinha tempo para estudar. Aí ele disse que da 1h da manhã às 3 da manhã, ele estudava. Hoje ele está bem sucedido na vida, né? Quer dizer, ele não tinha o tempo, ele arrumou o tempo. O tempo a gente arruma, irmãos. Quer dizer, se a pessoa diz, por exemplo, eu não tenho tempo para vir à igreja. O tempo a gente é que faz, né, irmãos? A gente é que faz o tempo. Não, mas para mim não dá, para mim é complicado, a minha vida é muito corrida. São pessoas que não querem assumir, pessoal, não querem. Não tem necessidade de deixar de ver os filhos crescerem, não há necessidade de deixar de desfrutar aquilo que Deus tem nos dado. É a pessoa que só quer trabalhar. Será que ela está trabalhando para um objetivo? Ou será que aquilo se tornou um vício na vida da pessoa? Será que ela tem prazer de chegar em casa, ver os seus filhos? Será que ela tem prazer de chegar em casa e desfrutar da sua família? Ou às vezes não. Quer dizer, se nós não chegarmos diante de Deus com sinceridade, eu vou mostrar para você uma oração, Lucas 18. Nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade, irmãos. Às vezes a pessoa não quer assumir algo e ela atrapalha o trabalhar de Deus. Por exemplo, o cidadão foi lá, ele foi procurar um advogado. Aí o advogado falou assim, olha, nós estamos só nós dois aqui, só nós dois. Não há por que você mentir, né? Você matou essa pessoa ou não matou? Ele falou, não, eu não matei. Ele falou, se você me falar a verdade, que você matou, eu vou preparar uma defesa. Porque
que nós vamos fazer? Deixar de pegar a pena, você não vai deixar. Mas se você me falar a verdade, nós vamos diminuir a sua pena. Porque pena você vai ter. Você matou. Não, mas eu não matei. Eu não matei, eu não matei, não matei. Então tá bom. Aí vai lá, o advogado vai sem a defesa. Chega lá na hora, a parte contrária mostra a fita. O vídeo ele matou. Cadê a defesa? Era para pegar 4, 5 anos, vai pegar 19, 20. Por quê? Porque agiu com mentira. Ele achou que ele mentindo ia favorecer, mas prejudicou. Quer dizer, prejudicou porque a defesa ia ser preparada em cima do que ele fez. É igual um médico. Mas quando o senhor faz isso, não está doendo o braço do senhor? O cara está com uma dor no braço que não consegue nem levantar o braço. Não, meu braço não dói. O médico fala, mas esse problema geralmente traz dor no braço. O senhor não tem? Não. E o senhor dorme bem? O cidadão parece uma coruja à noite, não dorme. Não, doutor, eu durmo bem. Graças a Deus eu durmo. Ele não está falando a verdade. Quer dizer, aí aquele remédio que era para uma coisa, o senhor come muito? Doutor, eu não como. Né? Meu irmão, então o que é comer muito então? Né? O que é comer muito? Né? Quer dizer, eu sei se eu como muito ou não. Quer dizer, então às vezes, irmãos, a pessoa, ela não tem vergonha de fazer, mas ela tem vergonha de assumir que fez. Aí que está o erro. Irmão, você não tem umas companhias ruins, não, irmão? Umas amizades que... Não, um ou outro só, um amigo só que eu tenho, que... Né? O cara é igual o irmão dele, irmão. Como é que ele não tem uma má companhia de amizade? Ele não está sendo sincero. É isso que eu quero falar para você. Olha que oração em Lucas 18, no versículo 9, ó. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Quer dizer, vamos ler de novo. Ó. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Irmãos, uma pessoa que não quer andar com Deus, ela confia em si mesma. Ela acha que ela resolve. Não, deixa comigo que eu resolvo. Quer dizer, daí ele fala aqui, ó, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, irmãos, um ali, ele disse: olha, está tudo ok, faço isso, faço aquilo, e eu não sou igual o outro, eu não sou igual o fulano, não sou igual o ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ainda jejuo, eu ainda não sei o que. Então, quer dizer, ele não precisava de nada, né? Ele era o exemplo, o exemplar, né? Quer dizer, eu tenho feito um chamado aqui, vem orar comigo, vem se colocar diante de Deus, vem se prostrar. Pastor, para mim não dá, mas me fala o horário que eu vou me prostrar lá na minha casa. Não precisa nem se prostrar aqui, nem na sua casa, precisa disso não, vai levando a vida, né? Vai tocando o barco, está tudo bem, né? Nós não somos igual aos outros, nós não somos igual aos ímpios, nós não somos iguais não sei quem, nós não somos iguais. Irmãos, aquele outro, ele reconheceu
que era pecador, que era dependente de Deus. Quer dizer, o celular, ele não fala, mas se deixar ele sem a bateria, ele não funciona. Eu acho que com o tempo vão fazer um dispositivo que vai fazer o celular falar assim, me carrega, eu estou morrendo. Aí a pessoa vai olhar e falar, ai meu Bia, não, pelo amor de Deus, com o tempo vai acontecer isso. Quer dizer, assim é a pessoa, a bateria dela está zerada, está extremamente irritada, está nervosa, está agitada, as coisas da carne estão fluindo, mas ela não assume. Ela continua batendo no peito, dizendo, não, olha, eu estou bem, eu isso, eu sou aquilo, e tudo mais, para mim, eu estou. Você vê, ele falou, aquele que este desceu justificado, quer dizer que foi o último, né? Aquele foi o primeiro. Ele falou, esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Quer dizer, então, o que vai nos manter, o que vai nos levar à salvação, não é bater no peito e dizer, eu estou salvo. Se você tem batido no peito e dizendo, eu estou salvo, achando que você já tem o carimbo da salvação nas suas costas ou no seu peito, você corre o risco de não ser salvo. Agora, se todos os dias você chegar diante de Deus e dizer, meu Deus, sem o Senhor eu não sou salvo, não. Sem o Senhor, porque olha, eu tenho falhas, hein? Às vezes passo umas coisas no meu coração, passo umas coisas na minha mente, Senhor, às vezes vem uma tentação, esses que serão salvos. Eu preciso ir para a igreja, eu quero, não é que eu preciso ir por obrigação, eu quero estar, porque o Deus que eu tenho é o Deus que me recarrega as minhas baterias, o Deus que eu tenho é o Deus que eu necessito, o Deus, esses que serão salvos. Agora, aqueles que começam a bater no peito e dizer, não, ó, uma vez salvo, salvo sempre, eu já aceitei Jesus uma vez, mas irmão, você não tem tratado bem a sua esposa, você não acha que isso envolve salvação? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou de Deus. Mas, irmã, a senhora tem agido com o seu marido, isso não envolve salvação? Não, lógico que não. Imagina, mas a maneira que você trata seus filhos, a maneira que você trata seus pais, não, estão todo mundo salvo, caminhando. Mas isso aí, irmão, você foi lá pesar, a pessoa pediu ali 1 quilo, você deu 930 gramas, você falou que era 1 quilo, você quando chega à noite, você não fala com Deus, não, mas isso daí todo mundo faz, isso aí todo mundo faz, 930 gramas é igual a 1 quilo no mercado, entende? Isso daí é normal, isso aí, irmãos, eu me lembro de um irmão, até da Assembleia de Deus, chamado Cícero, e ele disse que ele tinha uma empresa de pneus, e o que ele fazia? O cidadão deixava o carro lá para trocar os pneus, as câmeras. Ele colocava umas câmeras seminovas e o cara ia tomar um café. Quando o cara voltava, ele cobrava nova. Aí o cara falava, e aí, troquei tudo novinho. O cara pagava aí. Irmãos, ele participou de uma derrota muito grande, ele foi lá para o buraco. Aí ele foi bem longe, no norte do país, tinha uma igreja bem pequenininha, e ele já conhecia a palavra, ele entrou ali, e falou, meu Deus, me perdoa, eu fiz tudo errado, ele falou que só tinha mandioca para comer, a família só comia mandioca no café da manhã, mandioca no café da tarde, mandioca no almoço, mandioca na janta. Falou, meu Deus, se não fosse essas mandiocas, eu estava morto. Aí Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele voltou para São Paulo, hoje se você for lá para a Liberdade, ele tem quase um quarteirão que é dele lá. Nunca mais ele enganou ninguém, pessoal. Nunca mais.
Quer dizer, se você continua batendo no peito, eu faço porque todo mundo faz, eu minto porque todo mundo mente, eu trato meu pai assim, mas perto do outro até que eu trato bem, eu trato minha mãe assim, mas perto do outro até que eu sou bom, porque, meu irmão, se depender do meu irmão, minha mãe... Não, irmão, você está se comparando, se nivelando por baixo. Você tem que se nivelar como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Quer dizer, é isso que vai lhe dar a salvação. Agora, bater no peito, como esse aqui falou, ele disse aqui, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. Quer dizer, esse aqui não precisava de nada. Irmãos, o problema da igreja hoje, não estou dizendo da nossa, de outra, é não crer que depende de Deus, é não estar na dependência de Deus. Pessoas que não sabem o que fazer aí, porque não aprenderam a estar na dependência de Deus, não aprenderam. Aprenderam a resolver as coisas do jeito delas, da maneira delas, do jeito que elas acharem melhor, mas não estão chegando diante de Deus, diz: meu Deus, o Senhor está no controle de tudo, eu não vou deixar de te servir. Você quer ver? Marcos 1:7. Um homem que teve um ministério abençoadíssimo. Tem uns que tem algo que chama de ministério, se sente todo, né? Não, porque eu tenho ministério, né? Mas, irmão, você não vai ficar com a gente? Não, eu tenho ministério, né? Ô, irmão, mas você não vai ficar? Não, eu tenho ministério, o senhor não sabe ver meu ministério. Tenho que valorizar meu ministério, né? Esses ministérios eu conheço, pessoal. Esse ministério se chama vaidade. Ministério que não quer se submeter, que não quer deixar. Quer dizer, se Deus tiver uma obra lá no Vale de Jequitinhonha, eu devo ir para o Vale de Jequitinhonha, pessoal. Por que eu não posso ir? O povo do Vale de Jequitinhonha talvez seja muito mais evoluído espiritualmente do que eu. E Deus queira mostrar algo para mim lá. Por que eu não vou? Não, porque o meu ministério, as pessoas não entendem o meu ministério. Seu ministério é comer arroz e feijão, irmãos. Esse que é seu ministério. Porque se você tivesse o ministério de Deus mesmo, seria diferente. Você aceitaria uma repreensão, você aceitaria passar pelo que você está passando, você se aproximaria mais de Deus, mais do Senhor. Isso não é ministério que você tem, isso é uma arrogância. Se é uma coisa que está tomando conta de você, que está fazendo você se sentir, você não deveria se sentir, porque se você começar a se sentir sem ser nada, como é que Deus vai fazer você ser alguém? Como? Você devia reconhecer, falar: meu Deus, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece minha história, eu preciso do Senhor para ser salvo, todos os dias na minha vida. Eu preciso do Senhor para não me corromper, eu preciso do Senhor para não mentir, eu preciso do Senhor para não voltar a ser aquele traste que eu era no passado. Eu necessito do Senhor. Olha, um homem que tinha um ministério, Marcos 1:6. E João andava vestido de pelos de camelo, com cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E em verdade tenho-os batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, o primo do Senhor Jesus era um grande pregador, um grande profeta. Eles chegaram lá para ele, pensaram que ele era o Cristo. Ele disse: não, após mim vem um que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Às vezes a pessoa fala: não, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Uma vez um cidadão veio falar de um pastor para mim. Eu falei: irmão, você sabe quanto tempo esse pastor está na igreja? Sabe quantas vezes ele já mudou de igreja?
pegou a família dele e foi para um lugar, e depois foi para o outro, e depois chegou no local, os filhos dele fizeram amizade com os amiguinhos, né? Aí ficou 5 anos naquele local. Aí ele chegou para o filho dele e falou: filho, nós vamos ter que mudar. Aí o filho dele disse assim: mas pai, eu tenho meus amigos aqui. A esposa falou: não, pessoal, vamos pegar as coisas, vamos lá. Aí o seu filho teve que se adaptar ali em outro lugar e tudo mais, a esposa dele também. Aí daqui a pouco ele está 3 anos naquele local, ele recebeu o chamado para ir para outro local. Você faria isso, irmão? Ah, pastor, eu não posso, eu tenho a minha vida. Como é que eu vou sair? Eu tenho essa casa aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho meu rendimento aqui, eu tenho isso. Então, mas ele está disponível. Deus está usando os disponíveis, pessoal, né? Os indisponíveis, Deus não vai usar, está indisponível, né? Então os indisponíveis deviam entender o quê? Eu estou indisponível, então eu vou orar para quem está disponível. Eu vou orar, né? Eu vou orar. Eu não sei se você iria para a China, se Deus mandasse você ir para a China, né? Você que tem falado muito. Eu iria para a China, se Deus mandasse eu ir para a China. Não tenho vontade nenhuma de ir para a China. Eu gosto de comida japonesa. Chinesa, eu não sou muito admirador, não, para ser sincero, né? Comida japonesa eu gosto, chinesa, né? Mas se Deus tiver um chamado, né? E se Deus tiver um chamado, né? Irmãos, as pessoas têm falado muito e têm ficado pouco com Deus, pouco. Por isso falam muito, né? Quer dizer, pessoas que às vezes, elas acham que estão fazendo muito, acham que tem ministério, acham que tem aquilo, na realidade não saíram nem do quintal de casa, pessoal, nem do quintal de casa não saíram, tem medo até de ver um cachorro, perguntar se o cachorro tomou vacina, não saíram nem do quintal ainda. Quer dizer, você vê, o primo do Senhor, ele falou assim: eu não sou digno nem de atar as sandálias, né? A pessoa fala dos pregadores, dos líderes, né? Das igrejas e tudo mais. Ô, irmão, fica 50 anos servindo a Deus em evidência, depois você abre a tua boca. Depois você abre a tua boca. Antes disso, não. Antes disso, não. Fica falando do pastor da igreja tal, a igreja tal, e não sei o quê, mas quantos anos faz? Ele já está 50 anos, 60 anos, fica 60 anos, depois você fala alguma coisa, depois você diz, depois você conversa, né? Depois você fala com toda a propriedade o que você tem para falar do fulano, do ciclano, do beltrano e tudo mais, né? Fica, conta os cultos, conta tudo que foi feito e tudo mais. Irmãos, enquanto nós nos acharmos, Deus não vai nos abençoar. Nós temos que deixar de nos achar, encontrarmos o Senhor a cada dia. A cada dia. Se você começar a se achar, você não vai buscar em Deus, você não vai. Você vê o primo do Senhor, estava lá, e falaram, ele falou: não, eu não sou digno nem de agachar e amarrar a sandália dele, eu não sou digno. Olha só, né? Isso é alguém, essa declaração é de alguém dependente de alguém dependente do Senhor, que precisa do Senhor. Vamos terminar lá em Lucas 5. A pessoa está dentro da própria casa dela, ela não se dá bem nem com os que estão dentro da casa dela, né? Nem com os que estão dentro da casa dela ela se dá bem. Ela devia chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu preciso mudar. Nem de dentro da minha casa eu consigo me dar bem com as pessoas que estão aqui. Agora, pergunta se ela faz essa oração com Deus. Faz nada. Ela não faz. Ela acha que ela está certa, que ela que acerta, que o mundo todo precisa mudar. Ela não precisa. Lucas 5, versículo 6. Foi quando ocorreu a pesca maravilhosa, né? E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar.
E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Tudo começou, foi aí. Quer dizer, aí Jesus falou o que para ele? Quando ele falou que eu sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer, então, o que aconteceu? Ele reconheceu que ele não era digno, né? Ele reconheceu. Quer dizer, se você, quanto mais perto você está de Deus, mais você reconhece que você precisa dele, mais você consegue enxergar que você é pequeno. Quanto mais longe você fica de Deus, maior você se acha. Maior você se acha, né? Por exemplo, eu entrei na igreja, aquele pastor tinha 10 anos de igreja. Aí, eu cheguei a 10 anos de igreja e eu sou igual a ele. Não sou, porque ele já tem 20. Eu não sou igual a ele, eu não sou, né? Então eu vou fazer 20 anos de igreja também? Vou fazer, fiz, agora nós somos iguais. Não, agora ele já tem 30. Eu não tô, né? Então toda pessoa, irmãos, que quer se igualar, é a pessoa que não tem se aproximado de Deus. Não tem. Por exemplo, de repente, eu já estou há anos na igreja e eu posso ser presidente de um ministério, né? Mas quem que falou isso daí para mim? Não, foi Deus. Eu estava orando e Deus falou para mim: olha, você está perdendo o seu tempo aí, porque você é o máximo, né? Você já viu Deus falar isso para alguém, pessoal? Quando que Deus falou para alguém que é o máximo? Deus falou: levanta, vai que você vai passar o Jordão, ainda tem muito para conquistar. Quando que Deus fala isso para uma pessoa? Quando? Olha, você é esplêndido, você tem um potencial tremendo. Ele diz que os exaltados serão o quê? Humilhados. Os humilhados que serão exaltados. Eu me colocando diante dele, dizendo que preciso dele, né? Aí sim. E quantos pregadores dizem: não, eu não preciso da igreja da graça, eu não preciso do missionário, eu não preciso do pastor Jaime, eu só preciso de uns 30 dizimistas que estão nessa igreja e mais nada, né? Não precisa de nada? Então se manda, meu irmão, vai para um lugar onde ninguém te conhece, você só precisa de Deus, não é? Não é verdade? Só precisa de Deus, né? Não precisa de nada. Então se eu não preciso de nada, eu não quero ninguém daqui, eu não quero. Mas é isso que acontece? Claro que não é. Claro que não é. Irmãos, são pessoas, irmãos, que não entendem, que continuam dependentes. Nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes do Senhor, né? Não, porque eu não preciso de nada, tem uns 2 irmãos só que vai comigo. Não, irmão, quando Pedro falou: eu sou um pecador, ele se humilhou, e Jesus o exaltou: eu vou lhe fazer pescador de almas. Irmão, se nós não nos colocarmos diante de Deus, os nossos caminhos vão entortando, e Ele veio para endireitar o caminho torto. Daqui a pouco, nós estamos olhando para o caminho torto, e nós estamos dizendo: não, mas ele está meio tortinho, mas é assim mesmo, é desse jeito. Nós não estamos bem, pessoal. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, nós falamos: não, Ele veio para endireitar o caminho torto, e eu necessito me endireitar, eu preciso. Quer dizer, essa dependência que vai fazer. Você sabe que eu conheci uma pessoa, e ela estava dizendo: pastor, nós não temos muito trabalho com a pessoa
que faz os seus check-ups. O trabalho que nós temos, pastor, é aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho 90 anos, eu nunca fui ao médico. Aí o médico vai olhar e falar, vamos fazer o exame, né? Vamos fazer. Agora, aquele que cuida, não é o problema. Não é o problema. Quer dizer, quando a pessoa, por exemplo, quer dizer, quem é que morre afogado? A maioria das pessoas que morrem afogadas não são os que não sabem nadar. São os que sabem, que acham que pode ir mais longe, que pode mergulhar sozinho. Nós perdemos uma vez um grande mergulhador, ele era até técnico da seleção brasileira na época, porque ele foi mergulhar e o pessoal disse assim, eu estava assistindo, falaram, se ele tivesse mergulhado com alguém, ele não morreria, porque quando ele passou mal, teria alguém do lado, colocaria o oxigênio nele, ele não iria morrer, só que como ele estava sozinho. Mas por que foi mergulhar sozinho? Eu duvido que no começo ia mergulhar sozinho. Começou a falar, não preciso mais, mas irmão, você vai mergulhar sozinho, vamos junto. Nós vamos atravessar, vamos até do outro lado lá no mar, vamos junto. Não, eu vou sozinho, já está ficando bom nisso, né? Já está ficando bom, daqui a pouco tem uns que já estão lendo a Bíblia em casa, dizendo que precisa congregar mais, que não precisa mais de pastor, para que pastor, que não sei o quê, meu pastor é Jesus. Nossa, está ficando bom mesmo, irmão, como está crescendo. Cuidado, quem está muito alto, é bom orar para não cair, pessoal, porque cair de quem está muito alto, a queda é grande, a queda é muito grande. Nós temos que nos colocar diante de Deus, pessoal, e saber que toda a nossa vida está na mão dEle, que nós necessitamos dEle, que nós precisamos dEle. Você pega uma pessoa que está desviada, estou desviado, você fala, quanto tempo? Uns 4 anos. Irmão, você conseguiu ficar 4 anos longe do Senhor? 4 anos. Eu não consigo pensar ficar longe do Senhor 4 minutos, 4 segundos, 4 décimos. 4 anos. 4 anos ele mostrou que podia ficar sem Deus, que podia ficar sem o Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quer dizer, a pessoa, ela ainda não era dependente, e se ela voltar depois de 4 anos, não se tornar dependente, ela vai cair de novo, porque ela não depende. Ela não depende. Fala, meu Deus, se eu ficar sem dar o meu louvor, a minha adoração, eu te louvo porque o Senhor aceita o meu dízimo, a minha oferta, a minha adoração, eu preciso que o Senhor me aceite, eu necessito que o Senhor me aceite, aí sim, esse que vai ser salvo. Agora aquele que fala, não, eu dei um tempo, mas como deu um tempo? Como que deu um tempo? Que tempo que é esse aí? Não, sabe, eu estava... Não há uma necessidade, não há uma necessidade, quer dizer, não há aquela fome, aquele desejo de querer o Senhor. Nós temos que falar com Deus, irmão, nós queremos depender de Deus, queremos ou não queremos, pessoal? Quem quer depender de Deus aí? Então vamos nos colocar em pé.